Pois é, galera, testando aqui um formato novo de vídeo, certo? Tentando ver se eu consigo gravar algumas mini aulas, certo? De um conteúdo ou outro que precise de uma explicação mais complexa, beleza? Então, espero que tenha dado certo eu compartilhar a tela aqui, né? Eu ficar no cantinho. Enfim, vamos começar o vídeo, vamos para o assunto, né? Que será basicamente resistência à insulina, né? E quando isso desenvolve para um quadro de diabetes tipo 2. Por que é importante falar isso, né? Porque se a diabetes tipo 2 é basicamente uma evolução do quadro de pré-diabetes, né? Infelizmente isso tem sido cada vez mais comum no dia de hoje, certo? E é importante falar isso porque enquanto o sujeito tiver pré-diabético, é reversível, ele consegue voltar atrás, né? A gente tratando isso cedo, reconhecendo isso cedo e tomando as medidas, né? Fazendo ali uma espécie do tratamento, a gente consegue regredir e salvar a pessoa de um quadro de diabetes, de fato, né? Então vamos entender um pouquinho sobre isso daí, né? Então, diabetes tipo 2 é uma das principais causas de morte, né? Sendo que o desenvolvimento está muito relacionado com o estilo de vida. A gente vai já chegar ali nos principais fatores de risco, né? Então, o que acontece? Para a gente falar de diabetes tipo 2, que é basicamente uma super ultra power resistência à insulina, a gente primeiro tem que falar da bendita insulina, né? E o que seria esse hormônio? A insulina ela vai ser produzida lá nas células beta, né? Que fica nas ilhotas de Langerhans. Isso basicamente fica no seu pâncreas, né? É o órgão responsável pela produção da insulina por meio das células beta. Não precisa decorar esses nomes. Mas tenha em mente que acontece no seu pâncreas, porque a gente vai chegar nesse órgão ainda. Beleza? Então, a insulina junto com o glucagon é o que vai regular a nossa glicemia sanguínea, o que vai regular o açúcar no sangue, né? Então, sendo mais específico aqui no contexto da insulina, de maneira simplificada, qual que é o papel dela e o que ela faz, né? Toda vida que a gente come, que a gente manda energia para dentro, né? O corpo vai processar, vai digerir aquilo, vai transformar em glicose, né? Que é energia bruta, e jogar na corrente sanguínea. A insulina vai ser responsável por pegar essa energia e distribuir para o resto do corpo, né? Vai distribuir para os tecidos, isso inclui o tecido muscular, né? No caso de uma pessoa que busca performance, estética, enfim. Isso inclui, né? Os órgãos do corpo, o cérebro, né? Já existem aí vias de pensamento que consideram o Alzheimer uma espécie de diabetes tipo 3, né? Quando a insulina não consegue alimentar, direcionar essa energia para o cérebro. Então, enfim, a insulina vai carregar essa energia que a gente tem de maneira bruta para os diversos tecidos e órgãos do corpo, né? E aquilo que sobra, entre aspas, digamos assim, quando a gente tem muita insulina, tem muita energia circulando numa lapada só, né? De uma única vez, aquilo que sobra, ela deixa encostado, ela estoca, ela armazena, né? No tecido adiposo, vulgo gordura. Beleza? De maneira bem simplificada é isso que acontece. Então assim, quando a gente está pré-diabético, ou mesmo diabético tipo 2, quando a gente vem carregando um quadro de resistência à insulina, o que acontece? Certo? Quando a gente fica jogando muito carboidrato, muito alimento sujo, altos aportes calóricos, né, de uma maneira só, acaba que a gente fica sinalizando muitas vezes para essa insulina subir. Então, muita insulina é um hormônio, o corpo passa a criar resistência periférica a essa insulina. Logo, se o sujeito é resistente à insulina, significa que ela não consegue fazer o papel dela. Então, o que acontece? Você tinha isso daqui de glicemia, isso daqui de insulina, né? Dava conta. Como você está ficando resistente, para esse mesmo tanto de glicemia, você vai precisar de cada vez mais insulina para dar conta de carregar essa glicemia. Esse desbalanço aqui, né, de insulina para glicemia, é o que seria uma resistência à insulina. Não era para você precisar de tanta insulina para dar conta disso daqui de glicemia, certo? Esse desbalanço é o que a gente caracteriza de resistência à insulina. E, bom, vamos já entender qual que é o problema disso, né? Chegando aqui aos principais fatores de risco para diabetes, né, que eu tinha ficado de comentar. Isso inclui fatores genéticos, né? Se você tem histórico na família de parentes seus, principalmente os mais próximos, serem diabéticos, é um fator de risco, né? Você já tem uma predisposição, digamos assim. Uso crônico de corticoides, esse daqui é conhecido, é bem visível, inclusive, né? Aquela pessoa que faz tratamento com corticoides, que é uma medicação muito forte. Você percebe ali pelo padrão do corpo daquela pessoa, né? Aquela sarcopenia, falta de massa muscular, aquela distribuição de gordura ali ao redor da cintura, aquela gordura visceral. Então, assim, aquilo é sim um fator de risco, né? Para uma diabetes do tipo 2, aquilo vai acarretando um quadro de resistência à insulina com o tempo. Isso aqui, ó, que muito marombeiro tem que ter cuidado, uso exógeno, uso externo por fora de GH, famoso hormônio do crescimento, né? Ele é um hormônio hiperglicemiante, significa que ele vai subir a glicemia, vai precisar da insulina, né? Para dar conta disso, e nisso você pode criar uma resistência à insulina, você pode vir a ficar diabético, né? É comum você ter relatos de usuários de GH, né, de maneira exógena, o sujeito ficando diabético aí com 1 ou 2 anos de uso, né, e às vezes sem dosagem, sem ser algo tão abusivo,
Então, assim, acontece. E outra coisa que muitas vezes vem associada também com essa questão da resistência à insulina é a síndrome do ovário policístico, né? Que muitas mulheres sofrem com isso daí. Geralmente isso vem associado, né, com resistência à insulina, com um quadro de hiperandrogenismo, né? Características masculinizantes em excesso nessas mulheres. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é que os dois principais fatores de risco, de maneira geral, são o quê? Obesidade e sedentarismo, certo? Por isso que está muito ligado ao estilo de vida da pessoa, como a gente falou inicialmente. Então vamos entender o que acontece, né? Nesse contexto. Quando a pessoa está obesa, né, ela vai ter ali uma hipertrofia e uma hiperplasia do tecido adiposo. O que seria isso? Uma hipertrofia, ela vai ter um aumento do tamanho das células de gordura. Uma hiperplasia, ela vai ter um aumento do número dessas células de gordura, certo? O que acontece no tecido adiposo? A gente tem aqui números hipotéticos. Tem 100 células de gordura. Depois que o corpo encher essas 100 células de gordura, né, ele vai começar a criar o que seria um pré-adipócito. É uma célula virgem, seria uma célula ali satélite, né, uma célula tronco, enfim. É uma célulazinha que está ali de escanteio, ela está no canto, até então uma célula virgem, ela vai virar um pré-adipócito. Você tinha 100, ela vai virar ali o 101, basicamente, né? Isso seria uma hiperplasia. Então, você encheu o que você já tinha, você começa a criar mais células de gordura para encher essas novas células. É por isso que quando a pessoa emagrece, né, ela fica com a tendência mais fácil de engordar de novo, porque em números brutos ela tem mais célula de gordura do que uma pessoa que nunca foi gorda na vida, né? Então, assim, quando o indivíduo está obeso, ele tem uma altíssima hipertrofia e hiperplasia desse tecido adiposo. Qual o problema disso? Né? Que esse excesso de gordura, principalmente a nível visceral, gera uma inflamação ali sistêmica, né? E essa inflamação causa uma resistência localizada à insulina. Então o que acontece? Seu próprio tecido adiposo está resistente à insulina. Então a insulina, né, você está resistente de maneira geral à insulina, você não consegue distribuir, né, os seus nutrientes para tecidos, para os órgãos, para o cérebro, você está resistente à insulina, ela não consegue fazer o papel dela de estocar essa energia, estocar essa glicemia nos órgãos e tecidos. Logo, ela passa a acumular como gordura. Só que até seu tecido adiposo está resistente à insulina. Então o que acontece? Ela passa a apelar, digamos assim, ela começa a depositar gordura ao redor dos órgãos. Isso inclui o próprio pâncreas. Então olha o ciclo vicioso que o sujeito fica, né? Simplesmente não tem mais onde a insulina colocar essa energia. Vai tentar levar para os órgãos, não entra. Vai tentar levar para os tecidos, musculatura, não entra. Para o cérebro, não entra. Isso tudo acarreta vários problemas, né? Você deixa de alimentar literalmente aqueles tecidos. Então, o que acontece? Né? Ele passa a depositar essa gordura ao redor dos órgãos. Qual o problema disso? Né? Principalmente quando isso acontece no pâncreas. Quando você deposita isso ao redor do fígado, por exemplo, você pode favorecer um quadro de esteatose hepática, né? Quando você deposita ao redor do próprio pâncreas, tudo isso gera uma resistência à insulina naqueles órgãos ainda mais, fica cada vez mais difícil você alimentar aqueles órgãos, e isso com o tempo começa a lesionar esses órgãos, né? Literalmente, por exemplo, no caso do fígado, essa gordura em excesso pode imprensar, você começa a lesionar o órgão, né? De dentro para fora. E qual é o outro problema disso? Porque você gera o que seria uma lipotoxicidade, né? Vamos entender um pouquinho da nomenclatura. Algo que seja degenerativo, quando eu falo que tal medicação é neurodegenerativa, por exemplo, né? Ela causa uma degeneração a nível neurológico. Degeneração é basicamente você está impedindo a manutenção daquele tecido. E com o tempo ele vai degenerando, ele vai definhando. Toxicidade é ainda pior. Toxicidade significa morte do tecido, certo? Então você causa uma lipotoxicidade. Essa gordura vai ser tóxica aos tecidos. Você está causando destruição do tecido daquele órgão. Quando isso acontece no pâncreas, qual o problema? Não é lá que é produzida a insulina pelas células beta? Então o que acontece? Você está lesionando o órgão, você passa a produzir cada vez menos insulina, e esse pouca insulina que você produz, você ainda é resistente, ela não consegue fazer o papel dela, né? Além disso, você carrega uma inflamação que dificulta todos os processos, todos os estímulos que a gente joga, né, de treino e dieta para essa pessoa. Então, tá vendo aí o ciclo vicioso, né, que o sujeito fica quando ele carrega um quadro ali de resistência à insulina e converte isso no diabetes tipo 2, que é como se fosse o grau 2.0 aí do problema, certo? Então, continuando, né? O problema não para por aí. Lembra que assim, a insulina não conseguiu botar energia lá nos tecidos, nos órgãos. O que acontece? Isso vai ficar boiando, digamos assim. Você vai ficar com um excesso de glicemia na corrente sanguínea. Isso também tem seus problemas, certo? Então, além disso, existe um excesso dessa glicemia circulante, vai ficar lá boiando, isso tem que ir para algum canto e não foi, né? Isso gera ainda mais inflamação, né? Junte isso com a inflamação ali do excesso de gordura visceral. Isso vai causar ainda mais inflamação e isso vai causar um alto nível de estresse oxidativo, né? Estresse oxidativo, o sujeito está oxidando muito. Isso é basicamente, de uma maneira simplificada, né, isso é basicamente um dano, uma degradação, uma destruição,
né, das estruturas dos seus tecidos. Então isso vai causar um dano, degradação do DNA, membrana, proteínas de função. Você está destruindo, né, os tecidos. De uma segunda maneira. Então isso, de certa forma, causa uma espécie de um envelhecimento precoce dos tecidos, né? Você está lesionando a estrutura dele de fora para dentro e de dentro para fora. Então assim, são uma série de problemas. E qual o problema maior disso tudo? Um alimenta o outro, certo? Quais são as consequências disso tudo? Do sujeito carregar ali uma alta inflamação, resistência à insulina, essa alta glicemia sanguínea, né? Então, isso pode ocasionar, né, uma série de fatores de doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão, retinopatia, que é basicamente problema ocular, né? Não é incomum que diabéticos com o tempo passem a perder a visão, né? Tem uma queda da qualidade dessa visão, prejudicar, lesionar a retina, né? Nefropatia, que é basicamente dano renal, isso também é muito comum, dano renal em pessoas diabéticas, dislipidemia, que é problema de colesterol, hipertensão, como eu já tinha comentado, esteatose hepática, né, que é basicamente o fígado gorduroso. Isso pode acontecer quando o sujeito toma muita cachaça, muito álcool, pode acontecer no caso da diabetes também. É gordura no fígado do mesmo jeito, meu amigo, vai lesionar da mesma maneira, certo? O famoso pé diabético, que é quando o sujeito tem ali algumas feridas, às vezes algumas infecções que não cicatrizam, né? Essas extremidades do corpo, dedo, pé, as mãos, é ainda mais difícil, ainda mais periférico, né, para um sujeito com alta resistência à insulina conseguir entregar nutrientes para lá. Então meio que isso fica esquecido, né, isso fica abandonado, isso fica inacessível para o corpo. Então o sujeito começa a ter uma certa perda de função, perda de sensibilidade, feridas, infecções não cicatrizam. Isso com o tempo, o sujeito pode até perder um membro, né, levar uma necrose. A ferida não fecha, uma hora vai necrosar. Então muitas vezes diabético tem que amputar dedo, tem que amputar pé, mão, né? É realmente complicado. E aumento do risco de AVC, né? Que seria um acidente vascular cerebral. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas também você tem um aumento do risco de desenvolvimento de Alzheimer, né? Se você é diabético, ainda a nível neurológico, né? Alguns sintomas aí para você ficar ligado, se você desconfia que está se encaixando nesse quadro, né? Fome, sede e micção excessiva, né? Aquele sujeito fica urinando direto. Isso acontece porque o corpo ali no desespero, digamos assim, tenta jogar fora, né? Tenta eliminar esse excesso de glicose pela urina. Então é aquele caso de um diabético urinou, né? Muitas vezes começa a dar formiga ali na urina, né? De tão doce, né? De tanta glicemia, tanto açúcar que tem. É o corpo tentando expelir, botar isso para fora de uma maneira ou de outra, né? Então, fadiga excessiva, afinal, o sujeito não consegue irrigar, alimentar os tecidos dele, então ele vai ficar fadigado, ele vai ficar corpo mole, basicamente. Parestesia, que é basicamente formigamento, né? O indivíduo fica se coçando, digamos assim. Sarcopenia, que é baixa musculatura, uma degradação, né, do seu tecido muscular, afinal você não consegue alimentá-lo, você não consegue jogar glicemia e energia para lá, e uma redistribuição da gordura corporal, favorecendo a visceral. O que acontece? Lembra que o adipócito está resistente à insulina também, né? Então ele começa a apelar e colocar em outros cantos, né? Essa gordura visceral é aquela gordura intra-abdominal, dentro da sua cavidade abdominal, geralmente ao redor dos órgãos. Essa é a gordura perigosa, essa é a gordura mais inflamatória de todas, essa é a que representa o maior risco cardiovascular, certo? E ela também tem um impacto estético. Então você já deve ter visto aquela pessoa que tem, por exemplo, braço e perna fino, né, como se tivesse atrofiado, e o tronco ali, ó, rechonchudo, né, aquela gordura dura. Essa é a gordura visceral. Isso é característico, né, num sujeito ali com alta resistência à insulina, às vezes uma mulher com SOP, né, síndrome do ovário policístico, junto de um quadro de hiperandrogenismo, também desenvolve isso, definha principalmente membros inferiores, mas enfim, aqui é uma conversa para outro vídeo, certo? Estou só dando exemplo para caso você consiga mentalizar, enxergar alguma pessoa assim. Beleza? Então, enfim, já vimos aqui, né, batemos o estrago de maneira geral, tentei simplificar, né, da melhor maneira possível o que acontece, né? Sujeito ali, em resumo, o sujeito passa a produzir cada vez menos insulina, porque ele lesiona o pâncreas dele. Essa pouca insulina que ele produz ainda não consegue fazer o efeito. Nisso ele fica boiando em glicemia e boiando em inflamação. Então tudo que a gente joga de estímulo para essa pessoa tem uma resposta ruim, certo? Mas enfim, é claro que isso tem tratamento, né? Diabetes tipo 2 não é algo que a gente, até onde se sabe até o momento, não é algo que se possa curar, mas a gente consegue sim regredir. E se o sujeito está pré-diabético, a gente consegue sim salvá-lo 100% e ele fica absolutamente normal, certo? A gente consegue enquadrar essa relação de insulina com a glicemia. O problema é que quando ele lesiona o pâncreas, amigão, aí é complicado, porque a produção dele de insulina sempre vai estar ali abaixo do normal, né? Esses casos é que é mais difícil o tratamento. Geralmente quando vem associado com obesidade também fica ainda mais complicado, porque é ainda mais inflamação, ainda mais limitações, ainda mais cuidados com esse paciente, beleza? Mas enfim, o que pode ser feito assim de antemão, né, no caso do tratamento? É interessante apontar que
tipo de paciente com diabetes tipo 2, já com vários sintomas por muito tempo associado com obesidade, né, eu acho interessante um trabalho conjunto de um bom nutricionista com um bom médico e um bom educador físico. Né? Muitas vezes precisa ter essa multidisciplinaridade. Mas enfim, chegou um paciente desse jeito. O que de antemão é assegurado que a gente pode fazer, que com certeza já vai ajudar muito essa pessoa. No caso do pré-diabético, muitas vezes isso até já resolve o caso dele, certo? Então, básico. Se os fatores de riscos principais seriam, né, obesidade e sedentarismo, se ele está obeso, ele precisa perder peso. Ele precisa tratar essa obesidade. É uma doença, ele precisa reverter esse quadro. E se o indivíduo está sedentário, ele precisa obrigatoriamente incluir, sim, a atividade física. Claro que com os devidos cuidados, né? A gente não pode exigir a mesma coisa de um indivíduo obeso, um indivíduo iniciante, para um usuário mais... um usuário não, praticante de musculação, por exemplo, de uma atividade física mais avançada, né? É claro que é outra pegada de treino, digamos assim, né? Quando eu falo em inclusão de atividade física, isso inclui tanto o treino resistido, que seria o treino com pesos, a maromba da coisa, né? Seja uma musculação, que eu particularmente acho mais ideal, a gente consegue adaptar, manipular melhor, seja um crossfit, né, com seus poréns, com suas ressalvas, seja até mesmo a calistenia. Mas esse indivíduo precisa estar puxando ferro, certo? Vai ser sadio para ele. Ao mesmo tempo que ele vai ter um sinergismo se ele associar isso com aeróbicos, né? Ele começa a acordar aquela mitocôndria dele, que também é prejudicada, né, com aquele excesso de glicemia. E fazendo isso, a gente não precisa tirar tanta comida desse sujeito, certo? Então assim, ele precisa ter essa associação, esse sinergismo aí de tanto treino resistido, a maromba, puxar o ferro da coisa, quanto a atividade aeróbica, cardiovascular. Tudo com os devidos cuidados. Muitas vezes são indivíduos com problemas de pressão arterial. Então você inicialmente não pode pegar muito pesado. Ele não se adapta tão fácil. Beleza? Então assim, tem que ter treino resistido, tem que ter o aeróbico. Como é que fica a alimentação, né, dessa criatura? Vamos lá. Ele tem que ter o consumo, sim, de carboidratos. Né? Se você deixar o indivíduo desse em cetose, você vai piorar ainda mais o quadro dele. Ali, a glicemia já não está dando conta do recado, né? Ele já está boiando em glicemia. Você tira o carboidrato, bota o indivíduo em cetose, você acaba com o restinho, o resquício de produtividade que esse sujeito tinha. Além de que eu acabei de falar que ele precisa ter um treino, precisa ter o aeróbico. Como ele vai fazer isso sem o consumo de carboidrato? Apenas ele não aguenta um grande aporte de carboidrato. Apenas ele não se dá bem com carboidratos de alto índice glicêmico. Então o que a gente faz? Sempre um carboidrato limpo, de médio para baixo índice glicêmico e sempre associado com fibras e probióticos. Certo? Por que fibras? Porque vai baixar ainda mais a carga glicêmica da mistura. Por que os probióticos? Porque se o sujeito está inflamado, a gente inicia o tratamento ali para essa inflamação por meio do intestino. Então tem que ter as fibras, mais um motivo, não só pela carga glicêmica, e tem que ter os probióticos. Geralmente esses indivíduos, principalmente os que também estão obesos, estão inflamados e estão com algum nível ali, algum grau de desbiose. Então tem que ter essa associação de carboidratos de médio, baixo índice glicêmico, sempre com fibras, sempre com probióticos, né, algum fermentado. Enfim, colocar o sujeito para treinar, para praticar atividade física. Ele não pode, ele não vai sair dessa se ele ficar sedentário. Beleza? Lembrando, a alimentação também tem que ser anti-inflamatória. Se a gente não corrigir a inflamação, dificilmente esse tratamento vai dar certo. Não é só questão de limpar a dieta dele, né? É questão de limpar o organismo dele, que ele veio destruindo com todo esse tempo, né? Com todo esse desbalanço, essa desregulação de glicemia e hormônios. Beleza? Nos casos da obesidade, né, como eu tinha dito, é obrigatório, tem que ter essa necessidade da redução de peso. Isso vai até facilitar a adesão ao treinamento do sujeito. E aqui sim, nesses casos, né, cabe o uso de medicações como a metformina, como o diamicron, que são medicações ali específicas para diabetes, específicas para quadros de resistência à insulina, não só diabetes, mas por exemplo, a metformina cai muito bem ali numa mulher com síndrome do ovário policístico, ela costuma responder muito bem a essa medicação, né? Eu particularmente, né, prefiro a metformina ao diamicron. Mas enfim, isso geralmente deveria ficar a critério médico, né? Mas não custa passar a orientação. Então assim, metformina particularmente é o que eu acho melhor de medicação inicial, né? Diamicron também cairia muito bem, assim como outras medicações para diabetes. E aqui sim cabem os famosos análogos de GLP-1, né? Isso aqui daria um outro vídeo, eu lembro de já ter comentado isso no Instagram também. Mas basicamente são aquelas canetinhas famosas, né? Ozempic, Saxenda, Victoza, enfim, são medicações específicas para o quê? Diabetes e obesidade. Então, principalmente se o paciente tem essa associação que não é incomum, cabe bem o uso dessa medicação. Claro, né, que de maneira pontual. Claro que também considerando que eu preciso que ele treine bem e essas medicações depletam o glicogênio muscular do paciente. Então, tá entendendo qual a importância de um trabalho conjunto, tanto do nutricionista, quanto do médico, quanto do educador físico? Né, pacientes mais complicados precisam de mais atenção. Né, o sujeito não está saudável, é diferente você trabalhar com um indivíduo mais veterano, mais avançado. Beleza?
Então, galera, basicamente isso daí, né? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, ou mesmo alguma correção para fazer, se quiserem acrescentar alguma coisa, enfim, né? O vídeo aqui é nosso. Espero ter conseguido contribuir com essa mini aula de fisiopatologia, né? De tratamento aí da diabetes e da resistência à insulina, beleza? Então é isso, né? Curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo aí para quem interessar, beleza? Deixa o feedback, eu agradeço bastante. E espero aí também, né, que o novo formato de vídeo tenha dado certo. Agradeço aí qualquer feedback, como eu falei, qualquer orientação, qualquer crítica de melhores também, crítica aqui no conteúdo, né? Eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Experiência de vocês também são bem-vindas, né? Conselhos, enfim, o canal aqui é nosso. Beleza, galera? Forte abraço aí, espero ter colaborado e é nóis.